Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos dando início aí à nossa live de quinta. Projeto Live de Quinta, que é um projeto, um programa de bate-papo, tá? Um programa que a gente vai aqui trocar uma ideia, dialogar com alguns convidados a cada quinta-feira. Como eu falei, era para ser uma coisa quinzenal, mas o projeto já nasceu grande e virou semanal. E hoje eu vou ter aqui a nossa estreia muito elevada, que é com a vice-prefeita de Conceição da Feira, Marlene do Sindicato. Ela já está aqui, deixa eu chamar ela. Chegando aqui para poder participar com a gente. Olá! Olá, vice-prefeita! Olá, professor! Que honra, né? Boa noite. Boa noite Boa a todos que noite. estão nos acompanhando, né? Que alegria estar com o senhor. Prazer imenso é meu. Muito obrigado por ter aceito o convite. A gente, assim, na primeira mão, logo quando eu chamei, aceitou, veio. É um grande prazer. O pessoal está chegando aí, já estamos com alguns conectados e outros vão se somando aí ao nosso bate-papo. Pronto, estamos à disposição. É importante a gente poder dizer que não somos palestrantes, não, né? Na verdade, Não, é só um bate-papo. está na caminhada, porque quando a gente observa, né, de dizer que estamos fazendo um bate-papo, roda de conversa para sindicalista, para militante, isso é muito tranquilo, né? Mas às vezes quando a gente assume a corresponsabilidade de estar numa representatividade do tamanho que é, né, para nós, para os movimentos sociais, esse espaço que eu estou aí, às vezes está um friozinho na barriga, mas nada que o professor Lau Araújo não possa fazer a gente dançar conforme a música. Que é normal e também é bom, né? Porque se a gente não tivesse friozinho, aí perde a graça. Qual a graça que teria, né? Se não tiver emoção, né? Para Com que a gente certeza. possa fazer as coisas e saber que todos os dias a gente está superando, né? Com Então, certeza. hoje também é um momento para a gente poder estar superando esse desafio de estar nesse distanciamento, tendo a necessidade dessa ferramenta que percebemos que é tão importante, mas também está aprendendo, né? E isso só faz com que a gente seja amanhã, né, na perspectiva de ser melhor para nós, melhor para a sociedade, cada momento que a gente se coloca a aceitar desafio como esse. Então, vindo do senhor não é um convite, é uma ordem. Então, vamos lá. Muito obrigado. Vice-prefeita, vamos iniciar aí com a apresentação, né? Eu sou admirador da sua história, da sua trajetória, mas a gente tem aqui pessoas que não conhecem a Marlene, né? A Marlene do sindicato. Então, até para a gente poder fazer uma apresentação, quem é Marlene do sindicato, né? Por que sindicato ligado ao nome e da onde é que Marlene vem, da onde é que começa a história dela? Pronto. Falar de si dá um trabalho, né? E também uma Eu sei. responsabilidade. Mas a Marlene do sindicato, ela vem de uma trajetória, primeiro da família, né? Da minha raiz. Sou filha de uma agricultora e um agricultor familiar, né? Meu pai já é falecido, mas muito orgulho da minha raiz, da minha mãe. Tenho mais 4 irmãos, né? E uma irmã. E da roça, né? Então, não só hoje o tema interior, eu também pensar na cidade de Conceição da Feira e o interior, que é a zona rural, né? E aí eu sempre falo que, às vezes, para a gente do campo, as pessoas falam da seca, e eu digo que teve muitas cercas que separa, né, a sociedade, separa a participação entre as pessoas da agricultura familiar, mas que fala assim da roça, da zona rural, e que também isso foram alguns desafios que eu passei na minha caminhada enquanto criança. Sou, e com muito orgulho, eu
trabalhei na minha vida, desde criança, a me aceitar, né? Eu estou aqui sentada, então alguns não tem nem como, às vezes, me perceber, né? Mas eu tenho 1,38 m, tenho algumas limitações físicas, mas tudo isso foi motivo para eu poder vencer, acreditar em mim e superar, né, as limitações físicas e para os desafios. Primeiro na família, eu terminei a 4ª série do ensino fundamental e assim, numa turma de multisseriado, e levei 4 anos, né, e a minha família me protegendo do preconceito, e eu não um grande sonho de também estudar. Então, voltar a estudar foi também uma etapa a ser vencida, a ser convencer a minha família, que embora tinha meus 2 irmãos mais velhos não tinham tido a oportunidade de estudar, porque a família quis proteger do preconceito e do que a gente passa, né, por ter algumas necessidades especiais. É uma deformidade, então isso é nítido no físico, né, e isso foi motivo para eu superar e convencer. Então, primeiro eu convenci a minha família a voltar a estudar. Então, fui morar com meu avô, que também já é falecido, mas que me ensinou muito. E eu voltei a estudar, me formei. E também comecei a perceber que eu poderia fazer mais. E minha irmã, que já tinha parado de estudar, voltou a estudar, se formou também. Então, para mim, todas essas... O que eu motivei outras pessoas pela valentia de não aceitar, nada menos. Eu pude, no primeiro momento que eu voltei a estudar, eu conheço um rapaz que ele estava na portaria do Colégio Ilha das Barradas Carneiro, aqui em Poção da Feira, e ele me pediu para empurrar a cadeira de roda. O nome dele, eu não sei se ele concluiu, para onde ele foi, porque só conheci ele nesse dia. Mas essa pessoa me impulsionou para eu pensar que eu tinha 2 pernas, poderia andar e que eu não poderia me limitar pelo preconceito de passar num pátio e todo mundo dar risada, né, por achar que eu era um corpo estranho. Então eu comecei a me aceitar, a perceber que as pessoas, nossas limitações servem para a gente poder avançar os degraus que a vida nos coloca. Tudo na minha vida foi com muitas lágrimas, então assim, as coisas que vêm muito fácil, eu não aceito, eu não permito que isso, porque não vai ser para ficar comigo. Então, as coisas que estão comigo foi com muita luta, com as pessoas, com muitos não. Os não eu já tenho, então eu vou em busca do sim. Então, eu queria relatar esse primeiro momento dessa barreira, né, desse primeiro desafio, que foi o desafio de eu me enfrentar a mim mesma, para poder dizer, você é capaz. E ninguém vai te acreditar que você é capaz se você não acredita. Então, eu posso dizer que eu pude me olhar no espelho, me aceitar a partir de 93, o ano de 1993. Então, já estava na adolescência, eu não conseguia olhar para um espelho. E aí eu tive que me reinventar, de me aceitar, de perceber que eu tinha outras capacidades, eu tinha outras belezas que eu precisava também entender. Então, hoje eu tenho uma família linda, pude constituir uma família, sou casada, tenho uma filha de 8 anos. Ela hoje é meu motivo de enfrentar, daqui a pouco eu apresento ela, viu? Minha mãe também está aqui comigo. Então, assim, hoje eu vivo por ela, para que eu possa deixar uma sociedade melhor para minha filha. Que eu possa dizer para ela que as limitações, as barreiras que ela encontrar na vida, ela precisa vencer, porque eu venci. Eu posso ser espelho para ela e para outras pessoas. Então, esse é um pouquinho da minha vida. A militância nos movimentos sociais foi a partir do momento que eu também pude sair de uma comunidade para ir para outra comunidade e pude perceber uma comunidade dividida, que foi uma comunidade... É porque tem um fã aqui do lado, né? E aí ele resolveu também acompanhar, que ele estava fazendo um teste para ir pelo... Viu? Mas tranquilo, viu? Essas coisas acontecem, é normal. Então, assim, essa minha saída de uma comunidade rural para outra comunidade rural e perceber também uma comunidade dividida, também pelo preconceito do pigmento da pele, isso também me fez eu também me refletir que eu precisava também conversar com essa comunidade, criar instrumento de organização. Então, iniciou minha vida como militante em 2001, em uma associação comunitária, na comunidade que hoje eu resido, né, há 23 anos, que é a comunidade do Teiru.
né? Então, eu nasci na comunidade da Aldeia, na comunidade da Pedreira, e vim na adolescência para o Teiru. Foi aqui que também eu enfrentei a barreira de, em outra família, né, que eram meus avós, convencer a eu voltar a estudar, mas também eu quis, nessa comunidade, também deixar o meu legado, que era a gente começar a discutir com a comunidade uma forma de organização comunitária para que a gente pudesse estar discutindo as políticas sociais para a comunidade do Teiru. Então, em 2001, eu digo que minha vida, eu entrei como vice-secretária de uma associação, a palavra vice já vem me acompanhando, né? Na hora que a gente começou a formar uma chapa, eu disse, eu não posso ficar em direção, como presidente, outros cargos, não. Me coloca na vice-secretaria que eu quero contribuir. Então, aí a gente pode estar formando associações, tinha outras associações no município, aí o Conselho Municipal, e em 2007 eu fui desafiada a assumir o Conselho de Desenvolvimento Sustentável do município, que antigamente era o Conselho, né, de Desenvolvimento Rural. E por a gente também eu não aceitar que só poderia ser presidente do Conselho o prefeito. E eu dizia, não, o prefeito vai dar a instância dele, é preciso que o movimento social, o presidente da associação, ele também é ele que tem que discutir. Tem que ser, a prefeitura é o parceiro, mas a gente que vai discutir qual é a política que a gente quer para a gente. E aí, eu digo que aí também foi um instrumento importantíssimo. Eu ainda não era Marlene do sindicato, aí em 2008 assumi a ser secretária de finanças do sindicato, em 2012 fui eleita, né, presidente, depois, né, fiz sucessora, né, 2 mandatos e esse mandato que eu estava agora concluindo, o segundo mandato no sindicato, foi onde eu me licenciei para ir para a política, por entender que o espaço da política é um espaço de empoderamento, uma ferramenta importante para o segmento. Então, ele não é um cargo da vice-prefeita, constituído dentro de um berço político, de família, que vem, não. Ninguém na minha família está na política, mas eu entendi que o movimento social sozinho, sem as pessoas do movimento social se colocar no cenário também para participar da política, não é possível se fazer política para quem mais precisa. Então, me coloquei como instrumento para discutir concessão da feira, né, como proposta, como fortalecimento de um grupo. Inicialmente não era como vice-prefeita, era a ideia da gente poder estar discutindo um mandato de vereadora e com representatividade, mas foi nascendo uma essência também de outras pessoas incorporar um grupo. Aí entrou a rede, né, e assim com muito orgulho de perceber a forma que a gente é acolhida, né, se sente parte do processo, né, a liberdade que a gente pode dividir, falar em sucessão. Então, eu consegui achar nesse ambiente da rede o instrumento da gente poder dizer que a pessoa é apenas um instrumento, pode quem está na representatividade também deixar o espaço para outras pessoas, e a gente começou a construir um grupo nessa perspectiva. Conseguimos aqui no município estar com fazer 2 vereadores, né, na chapa da rede, um mandato de vice-prefeita e um grupo que se somou, né, o segundo maior grupo político de Constituição da Feira, mas a gente fala na proporcional de vereador, porque foi o segundo maior grupo, fazendo também, junto com o meu prefeito, que eu quero dar um abraço, né, e mandar um beijo aí para ele, que é muito bom ter um prefeito que é a vice-prefeita, graças a Deus, 6 meses em harmonia. Então, às vezes, isso também é um desafio, aceita também, porque ele vem de toda uma história política de militância, né, na família dele política, e eu venho de movimento social. Alguém que esteve na vida inteira com pedra na mão. Então, depois você vai para a vidraça e chega lá, você consegue encontrar um parceiro, um companheiro para discutir as políticas e entender a representatividade. Então, eu falo com muito respeito do meu jovem, né, prefeito, 28 anos, por ele também ter esse entendimento que ele estava fazendo um convite para estar vice-prefeita com ele, de uma representatividade de movimentos sociais, e que seria essa pauta, essa bandeira que eu iria estar defendendo o campo e a cidade de uma forma igualitária dentro do mandato. Então, eu vou deixar o senhor à vontade para fazer pergunta, porque eu realmente, quando liga o microfone aqui, alguém tem que dar uma palhinha, né? Mas eu quero que você faça pergunta, porque às vezes eu fico nervosa e termino, né, não contribuindo como gostaria, né? Então, mas é um pouquinho disso, a Marlene, e aí a gente pode dizer que várias pessoas me espelharam para isso, também não foi no movimento social uma forma de eu estar sozinha. Então, eu posso dizer que depois do sindicato veio a Federação da Agricultura Familiar do Estado da Bahia, com personalidade também masculina, que empodera mulheres, que também às vezes é difícil a gente ir para um instrumento, né, de organização, que foi a FETRAF, e eu fui como uma conselheira suplente.
mas o meu dirigente, o meu coordenador, nunca me viu assim. Ele sempre falava que a coordenação da federação, então eu estava sempre participando das pautas de negociação com o governo, estava traçando ali também as políticas para a agricultura familiar do estado da Bahia, de uma forma de não do cargo que estava ocupando, mas do espaço que eu me coloquei à disposição de fazer dentro da FETRAF, independente do cargo que eu estava ocupando. Então, isso também eu devo a essas pessoas, né, a essa militância constituída. Eu digo sempre que eu tenho vários pais, os pais que me ensinaram a fazer da luta e da labuta, né, uma forma, né, de crescer e empoderar outras pessoas. Então, eu encontrei dentro da FETRAF esse instrumento, mulheres como a Célia Firmo, a Elisângela, né, e que a gente tem que mencionar essas pessoas por entender que essas pessoas, na nossa construção, quando eu dizia, olha, eu não quero estar na política, eu quero ajudar outras pessoas. E aí foram pessoas que me disseram, olha, oportunidade que você, nesse momento de nos representar, você não está indo sozinha. Então, essas pessoas me empoderaram para estar aqui, por entender que essas pessoas estão me ajudando nesse processo desse mandato, que não é fácil. O preconceito são todos os dias. Os nossos acertos, quando tem representatividade, é o que mais influencia para você receber pedrada. E aí, a nossa base é a gente ter pessoas que entendeu que somos uma ferramenta e dá o suporte, dá o ombro amigo. E o professor, então, estou à disposição aqui das pessoas. É uma história fantástica, Marlene, maravilhosa essa história, né? Por isso que eu fico muito honrado de poder abrir esse projeto justamente com a sua presença, né? Não poderia abrir de melhor maneira. E a gente está tendo aqui já várias participações do pessoal, né? Júlio Rocha, professor da UPA, Carmen, professora Carmen, também já comentou aqui, né? Maiara Santiago, o pessoal aqui falando, tenho muito orgulho da minha vice, né? Karina Pascoal, várias pessoas aqui interagindo, né? Então a gente já começou muito bem. E eu queria lhe perguntar isso, porque assim... eu queria lhe perguntar isso, porque o tema do nosso encontro foi justamente a mulher do interior na política, né? Perspectivas e desafios. E a gente sabe, né, principalmente através da militância e do estudo, que a mulher ela sofre preconceito em diversas áreas. Na política não é diferente. Mas quando a gente fala de uma mulher do interior, a coisa ainda se torna mais difícil, né? Sempre tem aquela coisa de que a capital é a capital, interior é outra coisa, né? O pessoal tem esse olhar ainda provinciano, né, de preconceito com a realidade do interior. Então eu queria ouvir de você isso. Como é que foi, como é que tem sido estar vice-prefeita de uma cidade, superando esses desafios? Já encontrou alguma dificuldade? Já teve algum momento que você precisou estar em uma outra instância e alguém tentou barrar alguma coisa e você precisou dizer, olha, eu sou a vice-prefeita, né? Eu não estou aqui à toa. Já aconteceu alguma coisa desse tipo? Já. E eu posso dizer que aconteceu na capital. Foi esse ano, eu estava participando de uma atividade, a convite da FETRAF, da federação, inclusive o primeiro encontro para uma agenda estadual, e cheguei no espaço e acho que as pessoas começam a rotular a partir da roupa, a partir da forma que você se posiciona. Então, quando eu cheguei no espaço e disse que queria de uma agenda, né? E aí falei, vou ser bem discreta para não deixar ninguém constrangido do outro lado. De repente a pessoa está me escutando, né? E nos ouvindo, que é importante isso. Então, quando eu cheguei, eu não me apresentei como vice-prefeita. Eu fiz, né, o anúncio que essa pessoa estava me aguardando e a pessoa me disse que essa pessoa estava muito ocupada, né, e não poderia me atender, mas que eu poderia falar com alguém e tal. E aí essa pessoa estava buscando ajudar, né, me ajudar de alguma forma. E eu conversei, né, com a pessoa, ela nos trouxe... Perguntei a ela se ela era técnica ou se ela era, né, assessoria da pessoa. Aí ela me disse que era corpo técnico. E no momento conversei e deixei um recado, né, passo documentos que eu iria para a agenda e fiz isso de forma proposital mesmo. E ao me despedir, eu disse para ela, avise, né, que a vice-prefeita de Conceição da Feira esteve aqui e que entende a agenda dele ocupada para o atendimento, né? Mas que eu aguardo a ligação. E nessa hora, essa pessoa se transformou totalmente,
na fisionomia, na forma que ela me tratou. Aí ela foi lá e percebeu um broche que eu estava usando, né, como vice-prefeita. E aí, nesse momento, ela queria me convencer a voltar na sala, porque o doutor estava me esperando e tal, e eu não me aceitei ir para a sala. Sabe por quê? Por eu entender que as pessoas têm que ser tratadas, ser cuidadas pelo que ela é, e não pelo espaço que ela ocupa. Consegui me perceber que, como outras pessoas que estavam acompanhando comigo, que eram um sindicalista, ele não sentisse menor ou maior, entrar em uma instância de poder, principalmente no espaço que é público, e ele ter que usar, né, o cargo para que ele possa ser visto. Ele precisa ser visto como ser, né? E depois disso eu recebi um pedido de desculpa, uma série de situações que eu não queria colocar e não coloquei a pessoa em constrangimento, por entender que nesse momento tem sido cultural essa forma das pessoas poder reagir em talvez olhar para alguém de 1,38 m, né, que chega, não tá, né, e aí ela simplesmente olhou esse lado, ela não pôde ver qual seria uma agenda, qual seria a importância disso, simplesmente ela me disse que ele não estava atendendo todo mundo, né, e eu gostei dessa palavra todo mundo, porque eu sou representatividade, eu era todo mundo, né, e pude agradecer toda a forma que ela me atendeu, a atenção dela, e só deixei o recadinho. Avise para ele que a vice-prefeita de Conceição da Feira esteve aqui e que na próxima oportunidade vai dar um abraço, tá? Inclusive nós estamos vivendo uma pandemia, é bem justificado esse momento desses cuidados, e ela ficou desesperada, porque ele estava esperando a vice-prefeita de Conceição da Feira. Talvez na recepção não tinha entendimento o que era, né? Esse atendimento, e aí então, passei por isso. A outra instância no próprio município, que é natural, poder um município que esteve sempre um vice-prefeito, que nunca ocupou espaço de poder. Por quê? Porque nós, vice-prefeito, não somos remunerados a ocupar pasta. Né? Então, quando você acumula pasta, você não é remunerado, aí você chega às 7h30, né, da manhã, sai 18, 19, trabalha até as 12, mas você não é remunerado para isso, mas você trabalha com orgulho, porque eu represento uma bandeira. Então, está a Secretaria de Agricultura, Pesca, Meio Ambiente e agora também Turismo, para mim é uma questão de honra, de eu poder retribuir a confiança que foi me dada, eu preciso fazer da melhor forma, porque ninguém melhor do que eu que sentiu essa dor, que precisou dessa dor para ir para a política, poderá fazer com que o meu prefeito, João, possa ter uma tranquilidade em ter uma secretária, né, que ela está com a bandeira da sua vida, a bandeira de olhar 31 de dezembro de 2024 e dizer, eu fiz o melhor que eu pude, posso ter errado, posso ter acertado, mas todas as ações que eu estou nessa pasta, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, é esse o meu sentimento. Então, assim, as barreiras, as dificuldades, os preconceitos que eu tenho passado, isso, eu falei no início, né? Tudo na minha vida foi com lágrima. Os primeiros 100 dias de mandatos, eu disse, esses foram os 100 piores dias da minha vida. Não para o movimento social. Se me perguntar se eu sou feliz como mulher do interior, que para além do interior é da zona rural, então se você chega na sede de Conceição da Feira, já tem um tratamento às vezes diferencial entre as pessoas que veio da zona rural e as pessoas da zona urbana, né? Embora as pessoas da zona urbana, talvez de uma cidade do interior, como Conceição da Feira e muitas outras não entendem, que quando chega na capital é tratado daquela mesma forma que você trata aquelas pessoas da zona rural de Conceição da Feira, e por essa razão a gente precisa quebrar essa barreira. Então, eu acho que eu sou isso, então eu represento muito de muitas pessoas que também não têm espaço, que não conseguem entender. Até no momento da disputa, né? A gente percebeu isso durante toda a disputa partidária, o preconceito. O que é que ela pode fazer com a Conceição da Feira? Nunca teve experiência. Segmento, organização, ela poder ter experiência de ser sindicalista, de ser diretora estadual de uma federação, de ser diretora de uma central única. Tudo isso era instrumento para fazer, né, massa, para fazer movimento de rua. Isso sim ela tem, mas ela não tem capacidade de falar do campo e falar da cidade. E também dizer que a mulher do campo não pode fazer política para a cidade, né, inteira, né, porque o que é que tem no campo, né, e que não pode
as pessoas do campo representar a cidade e fazer pela cidade. Só as pessoas da cidade é que podem estar no espaço de poder, para poder fazer política para o campo e para a cidade. Então, também eu tenho, nesses 6 meses, vivenciado disso, mas de uma forma muito tranquila, de cabeça erguida, entendendo que as pessoas também precisam, a partir da minha atitude. Porque o que vai mudar não é o que as pessoas pensam que eu posso não fazer ou fazer. É o que eu acredito que posso e vou tentar. Então, assim, lembrando de Heloísa Helena, né? O possível a gente faz, o impossível a gente tenta. Todos os dias eu tenho um impossível na minha vida. Da hora que eu levanto, a hora que eu chego na secretaria, está coordenando uma equipe que a maioria, inclusive, dá aí um meu abraço a toda a equipe da Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, que a maioria são todos homens, e não é fácil estar liderado por essa 1,38 m, até brinco com eles, qualquer centímetro aqui a mais era um estrago para todos vocês. Está toda hora colocando a importância da mulher, a importância de estar aqui. Hoje eu até brinquei. A gente estava andando, né, fazendo visita técnica, e aí a gente estava esperando uma inspeção de uma técnica, uma engenheira ambiental técnica da nossa secretaria, e também a consultora, que a gente ia visitar o empreendimento, era uma mulher, né? E aí eu, no carro onde tinha, a maioria era homens, aí eu peguei e disse assim, olha, eu tenho certeza que vai vir no outro carro, né, 2 mulheres. Aí brincaram, não, é 2 homens. Aí eu falei, com certeza é a mulher que está dirigindo, como é que vai acontecer a inspeção. Brincando. E chegando no espaço, eu digo, é difícil a gente poder ter, inclusive a engenheira de Minas. Então, isso é um local puramente masculino, que as pessoas acham que... Então, assim, ela está botando sua bota, indo mesmo fazer engenharia, então, lugar de mulher onde ela quiser. Então, eu tenho também trabalhado isso para que outras mulheres se sintam empoderadas a partir desse espaço. Então, eu não posso dar espaço a pensar em preconceito, nem quem está diminuindo, nem quem está criticando. Se está criticando, porque tem alguma coisa. E aí eu tenho que fazer uma análise. Se deu certo, aí você observa comentário na rua, que bom, uma vice que está trabalhando. Pela primeira vez a gente está vendo um vice que a gente sabe o nome. Às vezes terminava o mandato e não sabia que era o vice. Né? Eu já encontrei pessoas em outra cidade que diziam assim, Marlene, a partir de então eu estou buscando lá na minha cidade quem é o vice, porque a partir de você, observando suas redes sociais e vendo o seu trabalho, comecei a perguntar aos vices da minha cidade por que é que ele não está também. Então, é isso que eu gostaria. Então, se vem preconceito, se vem crítica, não é para eu me apegar às críticas, eu tenho me apegado a muitas outras pessoas, principalmente, eu falo da militância do partido que eu estou, porque eu tenho encontrado muitos apoiadores. Exemplo disso é essa oportunidade hoje do professor, né, Laura Araújo. Filha Marlene. E a gente percebe, né, o quanto que o preconceito ele é violento. Né? Sim. E independente de quem seja a pessoa, né? Foi bem interessante quando você falou sobre isso, né? Você não quis usar do cargo, mas quando você comunicou o cargo, a pessoa tentou justificar o injustificável, né? Tentando aí fazer uma correção. Mas é bem interessante mesmo isso que você coloca, porque assim como foi com você, teria sido com um líder sindical que chegasse ou com qualquer outra pessoa, né, que estivesse ali. A gente sempre, todos os dias, estamos aí nessa luta para poder vencer o preconceito de modo geral, né? De raça, de gênero, né? De localização, porque aí tem preconceito com quem é nordestino, tem preconceito com quem é do interior, né? E aí agora a gente percebe nessa sua fala o preconceito também no interior, né? Com quem está na zona urbana, quem está na zona rural, né? Então, é uma coisa realmente violenta que a gente todo dia tem que estar superando. Mas falando mais um pouco, Marlene, sobre essa questão, né? Você citou a questão do partido. A Rede de Sustentabilidade é um partido novo, né? Que passou por grande desafio para poder, inclusive, ter o seu próprio registro. A Marina Silva brincava sempre, né? Dizendo que a Rede era o primeiro partido clandestino em plena a democracia, né? Teve toda aquela dificuldade de registrar, de ser reconhecido e tal. E que ano que vem tem um novo desafio, que é a questão da cláusula de barreira, né? De superar a cláusula para poder continuar a existir como legenda, como partido organizado. Como é que você está pensando nisso? Como é que você está vendo essa questão de 2022? A Marlene vem candidata, a Marlene vai ser federal, estadual, vai ser governadora. O que é que a Rede está pensando para a Marlene? O que é que a Marlene pensa para a Rede? Agora eu fiquei até preocupada com o professor lá. Quase desligava a câmera, viu? Não me assusta. Deixa eu lhe dizer, minha contribuição na política, eu cheguei agora em Constituição da Feira, né?
e quero dar minha contribuição aqui os 4 anos como vice-prefeita, mas jamais, né, vou deixar de reconhecer o quanto eu preciso ajudar esse partido, que nasceu também novo aqui em Conceição da Feira, né, então ele também, com Conceição da Feira, não existia, é o nosso nome também que chegou agora, em 2020, fundando o partido, com pessoas novas, com militante. Então, nesse partido aqui no município, tem todos os segmentos da sociedade representados. Fizemos isso com muita cautela, para que a gente pudesse colocar maior número de representatividade, para que a gente pudesse apresentar uma proposta de representatividade também para uma gestão. Então, minha contribuição será na ajuda, e tenho feito isso, Dona Yara, a Júlia sabe disso. Eu tenho buscado ficar na frente, né, junto na trincheira, para que a gente possa avançar, que talvez a gente diga que é impossível para quem não acredita. Para minha vida, que tudo foi difícil, eu não consigo olhar a cláusula de barreira como algo impossível para a rede. Eu consigo entender que esse é um momento muito importante, uma oportunidade que a rede está tendo de estar, nesse momento, enfrentando o desafio de ter que fazer esse federal, de ter que passar por essa etapa. Então, eu estou muito confiante, me colocando à disposição para contribuir na organização, na coordenação. Chegou uma visita aqui, mas eu vou ver aqui, porque aqui a gente... era difícil, né, não acontecer isso aqui, talvez nesse evento, né, mas deixa eu lhe dizer, a gente vai tentar não perder um raciocínio para a gente acompanhar. Então, nesse momento, no meu município, eu tenho uma bandeira, a bandeira da agricultura familiar, tem uma bandeira do meu partido, mas a minha responsabilidade não é só com a Conceição da Feira, a minha responsabilidade é que a Rede da Bahia precisa fazer uma chapa forte, uma chapa comprometida com o projeto, e para isso a gente precisa ter pessoas como o nosso Lau Araújo, como Júlio Rocha, como a Yaraci, e N pessoas que precisa também, que tanto contribuiu para empoderar tanta gente, né, 21, aí nós estamos com 21 vereador, né, em 18 municípios, com vice-prefeito, com prefeito, que deve também, eu vou estar nos argumentos de dizer o tamanho da nossa responsabilidade de estar no partido como esse e enfrentar esse desafio para sermos grandes, né, para nesse momento a gente poder estar construindo uma política que nesse momento nós temos um grande inimigo, um inimigo das pessoas menos favorecidas, que tem rompido com todas, né, uma estrutura de negar o ser humano, a vida. Esse tem que ser o maior desafio nosso também para enfrentar nesse momento, e a Marlene do Sindicato está à disposição para contribuir. Nesse momento no cenário estadual, federal, né, a gente juntar as forças para o nosso maior inimigo, e para além disso, sair vitorioso nessa cláusula de barreira, que eu tenho certeza que a rede vai conseguir. Bom? Bem, Deus. Não rodeei não, viu? Tô direta. Pois é. Mais ainda sobre esse cenário, Marlene, como é que você enxerga essa questão? Porque, assim como na nacional, a coisa está polarizando, né? Por mais que diversas forças tentem construir a chamada terceira via, né, mas a gente vê uma eleição polarizada entre o passado, né, da presidência e o atual presente, né, que é o triste presente que nós temos na presidência da República. Aqui na Bahia também há uma tendência para que haja uma polarização, né? E aí você, enquanto mulher militante de um partido, mas principalmente enquanto gestora, né, que ocupa um cargo, como é que você visualiza isso? Qual é a sua expectativa com relação a 2022? Né? O que é que você avalia aí? Wagner, ACM Neto, esse cenário aí, é possível romper esse professor, polo? tem certeza que vai me colocar nessa saia justa? Absoluta. Primeiro Não, que eu eu vou só quero lhe entender o seguinte, é possível furar esse bloqueio de uma polarização, ou a gente realmente precisa caminhar nessa polarização que está colocada? É uma análise de conjuntura difícil, não é fácil. Eu passei por isso aqui quando eu tive que tomar a decisão. Realmente é você dizer, eu preciso
O que eu preciso nesse momento, não vai ser possível. Eu tenho como ter uma outra via, eu tenho como enfrentar. Então, eu acho que vai ser de uma análise muito coerente, tá muito longe, tá perto para a gente tomar as atitudes, mas muito longe para a gente poder dizer qual é o cenário, porque a gente tem visto que tem sido muito dinâmica, tudo muito rápido, muda muito o cenário nesse momento. Inclusive, a gente está olhando um cenário muito positivo para a rede, né, dentro dessa dificuldade, porque nós temos senadores arretados, e a gente tem que dizer que sim, tem uma senadora arretada, mas a gente tem um senador arretado nesse sentido. E aqui na Bahia, eu venho do movimento social, então eu tenho deixado isso muito tranquilo com a rede, inclusive para dialogar como instrumento, né? Então talvez no momento a gente vai ter que ceder um pouco, para que a gente possa garantir o nosso macro, que a gente poder vencer o principal inimigo. Então não vamos perder esse foco nunca, se a gente vai ter que polarizar, se a gente vai ter que, né, discutir melhor como vai ser a postura do partido, nós já temos certeza. Precisamos focar em federal. Isso, o Marlene vai estar buscando isso. Tenho já procurado, né, ajudar a rede nesse sentido. Vejo que posso ajudar mais e vou me colocar nessa disposição. Mas, professor, eu acho que para a Marlene do sindicato, para a Marlene militante, que também nesse processo aqui no município, o senhor conhece o processo que está aqui com a rede dentro do município, né? A gente, inclusive, consegue entender que a maioria, nem sempre é a maioria que está no mandato, que a maioria é a maioria que construiu os mandatos, eu respeito muito isso. Então, também estou dialogando bastante, né? Várias reuniões, mesmo pequena, porque a gente não está vivendo esse momento de pandemia, mas nas redes sociais, com todos os candidatos que tiveram voto dentro do partido da rede, seja 5 votos, seja, né, os 214 votos, que nesse momento eu estou dialogando só nessa faixa etária, né, porque na verdade a gente está precisando vencer de saber o que é nosso, né, então respeitando todos os votos que a rede teve, mas também dialogando com aquelas pessoas que a gente precisa construir uma proposta para 2022, porque Conceição da Feira não está apenas inserido, né, no contexto municipal. A gente precisa pensar que Conceição da Feira está dentro de um estado, está dentro de um país, e que todas essas questões nesse momento precisam ser muito discutido para fazer convencimento de outras pessoas. Então, eu, nesse momento, não me sinto à vontade de dizer, olha, está polarizado, a gente vai... Minha posição, eu quero dizer que minha posição é uma posição que eu preciso discutir com todos os movimentos sociais que eu estou representando nesse espaço de poder e estou dialogando para que a gente possa pensar junto a política de 2022. Então, é um processo que eu estou construindo com bastante sabedoria, porque é necessário, ouvindo todas as partes. Nesse momento, o que é que está em jogo para a agricultura familiar? O que é que está em jogo para o campo? O que é que está em jogo para a cidade do interior? Para que a gente possa tomar uma decisão sábia para 2022. Para que a gente não possa, nesse momento, deixar que esse mal que tem corroído tantas pessoas, que tem matado tanta gente, a gente continuar na perspectiva ainda de morte. Então, se a gente tiver uma terceira via, a gente vai ter que discutir a terceira via. Agora, eu acho que ainda é um momento da gente poder estar estudando todas as viabilidades. Tem viabilidade? Vamos discutir com quem? Quem topa estar junto? Talvez o ano 2020, 2019, perguntasse, Marlene, você tem hoje condições reais de formar um grupo e ser uma alternativa para discutir a política de Santa Feira? Eu dissesse que não. Mas a gente começou a construir um processo. E quando percebeu que tinha viabilidade, a gente disse, vamos fazer uma análise de conjuntura, tinha N possibilidades, principalmente dentro do contexto de esquerda, e a gente fez assim, a gente vai fazer uma discussão de um projeto novo. Então, aqui também, eu acho que foi essa a nossa atitude, da gente poder não dizer, olha, a gente não vai para a terceira via. E com segunda-feira acertou, tá certo? Em dizer que era possível a gente poder ir para um projeto novo, construir a duras penas, preconceito, todas as formas que teve, porque o preconceito aqui não foi só no municipal, com Marlene do Sindicato da Zona Rural, mas foi para um prefeito novo,
né, aos 27 anos, querendo se colocar à disposição de dizer que a juventude pode participar e pode fazer política. Então, nesse momento, eu queria que a gente pudesse fazer um amadurecimento melhor, discutindo com as bases, todas as bases pudessem discutir o que cenário que nós queremos para 2022. Que perspectiva de vida vamos fazer. Se a terceira via, para que a gente lá na frente comece a colocar as coisas no trilho, qual é a postura que não pode ser, mesmo que seja a terceira via, não pode ser da mesma forma? Porque com certeza não será. Tem as pessoas que estão pensando que tem um momento que precisamos sair de um perigo aí, mas a gente não vai sair do perigo e fazer tudo que a gente percebeu, que a gente negou, que isso não é importante, que isso não pode fazer, que não tem mais dono, entendeu? Que a gente precisa discutir sucessão, que a gente precisa discutir isso, e se nesse momento, nessa proposta, né, de 2022, isso não caber, não tem como a gente poder pleitar. É preciso que a gente até, inclusive, diga, nesse momento a gente vai ter um foco, nosso foco é federal, tá certo? E vamos deixar que as pessoas comecem a pensar as suas alternativas. Mas eu acho que a rede está construindo um processo muito bom. Eu tenho percebido quantos dirigentes da rede estadual está sendo sábio em discutir, fazer uma análise de conjuntura, não descartando nenhuma possibilidade, não está fechado. É um partido que está aberto a dialogar com todos os segmentos. Agora eu tenho certeza que na hora da escolha, é a escolha que esteja dentro do que nós acreditamos, dentro do que as pessoas que estão na rede discutem como alternativa de país, como alternativa de Estado e também de cidade do interior. Certo? Eu espero que eu tenha contribuído, não estou me sentindo à vontade de fazer posição, talvez a Marlene possa dizer, a Marlene, mas eu estou representando. Então, eu vou estar discutindo, inclusive estou com agendas de movimento social, porque eu passei pela FETRAF, eu passei pela CUT, e eu não me sinto ex-diretora. Certo? Essas pessoas estão na caminhada junto comigo. Eu não estou ex do sindicato, eu não sou ex da Associação Comunitária do Peru. Eu estou na associação, participando agora com uma ferramenta. Então, eu preciso discutir isso com minha base, para que eu possa falar respaldada no cargo, no tamanho do cargo que eu estou, na representatividade política de Estado vice-prefeita. Perfeito. E o interessante, Marlene, assim, você até falou na questão da saia justa, mas o objetivo não era muito esse, não. Mas, assim, o que fica evidente é que a rede, e principalmente você, enquanto mandatária, mostram que, de fato, existe o diálogo. Não é um partido que a cúpula reuniu, pensou e todo mundo engula e tem que ir para a rua marchando, todo mundo pensando da mesma maneira. Não, está aberto o diálogo, né? Essa coisa não é só o diálogo com quem está fora. Eu estou dialogando com fulano que é pré-candidato, com fulano que quer ser a terceira via. Não, é um diálogo com todos, né? É um diálogo com a base, é um diálogo com quem realmente representa, constitui e apoia, né? Então isso realmente é fundamental. Mas vamos voltar um pouco aí para a Conceição da Feira na questão da avaliação do mandato, porque assim, são agora 7 meses, né, de gestão, a gente está no mês de julho, e você e o prefeito encararam aí um começo de mandato com uma pandemia grave, né, sem uma perspectiva inicial ainda sobre vacinas, a gente não sabia quando isso de fato ia acontecer, né, já tinha toda aquela problemática federal, né, depois que a gente veio descobrir, né, quantos e-mails não foram respondidos, quantas tentativas foram feitas e quantas vidas poderiam ter sido salvas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que ficou essa questão da pandemia em Conceição da Feira? Qual foi a estratégia da prefeitura? Conceição da Feira perdeu muito dos seus cidadãos por conta disso. Como é que se deu isso para vocês? Professor, não foi nada fácil, né? Eu falo que não só pela situação de como nós encontramos enquanto pandemia, mas nós encontramos um município que tinha acontecido uma tragédia, então não teve nenhum momento uma transição de governo, inclusive assim, todas as pessoas ficaram sabendo, né, que o ex-prefeito, ele se matou, então assim, foi uma tragédia dentro do município, então a gente já estava vivendo esse cenário dentro de uma pandemia, e encaramos da melhor forma, buscando o instrumento de não negar, né, de poder estar apresentando os dados à sociedade, a melhor forma de transparência, buscando todos os meios, né, então, de providenciar o imóvel, alugar, priorizar
a vida em Constituição da Feira. Então, foi isso que o prefeito, ao chegar na prefeitura, com todos os desafios, com as mortes, né, com as perdas, com essa insegurança do cenário de não ter vacina, de não saber quando iria ter, a perspectiva das pessoas em um governo novo, que chega com série de limitações, sem aula, né, com todas as dificuldades. Foi um momento que o prefeito priorizou a vida. E ao priorizar a vida, com as ferramentas, né, de poder amenizar a dores das pessoas que estavam tendo perdas, né, intensificar as ferramentas da saúde para que pudesse chegar. Então, todos os PSF, no dia 18 de janeiro, estavam todos em pleno funcionamento, porque entender que a saúde, né, da família era uma instância de não esperar, como alguns, né, governos esperaram, já em fevereiro, né, depois passar março para abrir, PSF priorizou a vida. E enquanto isso também era a questão política, né, de conseguir regulação. Não é fácil estar, né, e não está sendo fácil, está sendo muito difícil enfrentar a pandemia nesse momento. Então, tem uma secretária com sensibilidade enorme, né, a nossa secretária de saúde. Então, tudo isso, a equipe comprometida, né, uma formação de uma equipe no momento de pandemia, uma transição de um governo totalmente novo e que tinha que buscar dar uma resposta à sociedade por todas as dificuldades que estava passando. Nesse momento também aí dos festejos, fazendo as barreiras sanitárias, fazendo um monitoramento na esfera livre, buscando todos os caminhos de realmente, nos primeiros momentos, a secretaria, eu enquanto secretária de meio ambiente, então, buscamos locação de carro-pipa para que a gente pudesse estar, né, higienizando as praças, buscando todos os caminhos para a gente poder proteger a nossa população, né, priorizando a nossa população como o nosso maior patrimônio, e isso tem sido. Inclusive, é por isso que o importante é a nossa gente. Então, nós fizemos isso do primeiro momento que assumimos a prefeitura. Todas as secretarias, a gente está falando assim da Secretaria de Saúde, né, por esse momento da pandemia, mas tem sido uma aliança do bem por Constituição da Feira. A gente tem visto um trabalho de equipe muito bonito, né, e eu digo às vezes que está sendo fácil para um gestor, porque ele foi muito sábio nas suas escolhas da equipe, e isso faz com que o trabalho dele, né, seja um trabalho de líder, que as pessoas possam acreditar isso. Então, é importantíssimo a gente entender esse cenário da pandemia como também um momento de superação, né. Agora mesmo tem as aulas, mas o prefeito fez, hoje mesmo estava fazendo a entrega de tablets para todas as crianças da escola pública, para que pudesse também ter uma igualdade, como também as escolas particulares, deles poderem estar fazendo, porque a maioria percebeu que vamos voltar às aulas, e como? Qual instrumento que tem? Todas as pessoas têm realmente acesso, né? Então, enfrentar tudo isso, a gente poder ter, né, 25 óbitos dentro de uma cidade, né, de 23 mil habitantes, é uma perda, assim, irreparável, né, a quantidade de casos, mas a gente tem feito tudo o que é possível. Tem parte que a gente entende que tem que ser um trabalho conjunto, a população tem que também contribuir. E a gente tem um líder que fica o tempo todo negando, né, o uso da máscara. Somos formadores de opinião. Imagine se meu prefeito, né, tivesse andando pelas praças sem máscara. Muitas pessoas iriam seguir, seguidores. E nós temos também seguidores do preconceito, seguidores das pessoas que estão negando a existência desse vírus. Então, tudo isso a gente tem enfrentado aqui no município, mas com muita sabedoria, colocando uma posição de toda a equipe, o gestor, que é importante a gente poder preservar a vida, e todo cuidado nesse momento tem sido os decretos, não ter receio, o prefeito tem que enfrentar, não é fácil a gente poder ter que fechar o comércio, né, não é fácil, então tudo isso que aconteceu, precisava ter alguém, né, uma gestão comprometida com a vida, porque só no momento que ele está comprometido com a vida, é que ele vai perceber que é importante a gente poder ter renda, que é importante sim a gente poder ter uma economia forte, mas se não tiver vida para usufruir do nosso município, as pessoas poderem celebrar junto, era necessário que a gente sofresse, e o prefeito se colocou à disposição para até sofrer, por ele preservar a vida
e poder seguir os decretos que o estadual estava, né, o governo do estado colocou, o nosso município aderiu a todos os decretos para que pudesse ser uma forma de preservar, sabendo que a máquina, né, a gente sabe que o instrumento da saúde, né, não tem possibilidade. Para nossa distância, a distância nossa da capital, para a gente poder levar os nossos pacientes, para a gente poder conseguir essa questão da regulação, a gente tinha que fazer nossa parte, não pedir, e não ficasse necessariamente dizendo que o governo do estado tinha que dar o suporte. A gente fez nossa parte sofrendo, né, cortando na nossa própria carne mesmo, né, porque doía a gente poder ouvir um comerciante dizer que estava, né, tendo perdas, e como era que a gente estava providenciando diminuir esse impacto. Foi com diálogo. Nenhuma decisão foi tomada, né, porque o prefeito quis. Foi dialogado, fez um comitê, começou a se dialogar como isso, e a própria população, todo domingo a gente percebia isso, né, na equipe nossa de fiscalização, da vigilância, parabenizando o apoio dos comerciantes em aderir justamente naquele horário que tinha que fechar. Então, aqui tem sido difícil as perdas, difícil a gente lidar com quem perdeu uma vida, porque só quem perdeu alguém sabe que dor, né? O que é preservar, o que é esquecer o bolso, porque no momento é a vida e depois a gente vai poder recuperar aquilo que a gente perdeu, né? Então, foi isso, né? Está sendo, porque não está sendo fácil, a gente está vendo que essa segunda onda está muito mais difícil, né, as pessoas, mas a gente tem buscado aqui manter esse controle. Maravilha. Olha, infelizmente a gente está chegando no final, gente. Tem só aqui mais uns 2 ou 3 minutinhos, né, mas assim, seria um papo para uma noite inteira, porque assim, Marlene tem uma história maravilhosa, tem muita coisa para poder colocar, né? E como todo mundo está podendo ver, não foge de pergunta, né? O que a gente pergunta, ela manda de volta aí, sem fugir. Mas eu só queria registrar alguns nomes aqui, Marlene, a gente vai fazer a despedida nossa, porque tem muita gente participando, né? A Elisiane Marinho, Céu Almeida, Eliane Leal, Meire Queiroz também, Ana Meire, deixa eu ver quem mais aqui, meu Deus. Diego Guzmão, né? Enfim, muita gente participando. Já vi a Alessandra. Ronaldo. Enfim, tem muita gente participando e é só agradecer. Né? Essa é a primeira quinta. A Céu, o Cleito, a Renata, a Pepeu, né, que é meu diretor de meio ambiente lá da secretaria, e eu já percebi que vários outros também diretores que estão participando, né, que estão aí comentando, vem no celular, eu não tenho tido tempo, né, de estar citando todos os nomes, então até peço, né, desculpa a cada um, né, de não ter mencionado, mas oportunidades virão, né? Vamos ter sim, até porque assim, como eu disse pro pessoal, né, esse programa está estreando hoje, né, e aí nós vamos ter outras quintas para poder fazer. Viu? Minha madrinha da Torre, ela é minha vizinha, e aí agora eu percebi aqui que se eu não falar esse nome, eu acho que ela vai recorrer ao senhor. Então, aí um grande beijo, é uma fã, é uma pessoa incentivadora da nossa gestão, de estar pontuando, né, aquilo que pode ser feito e pode ser feito melhor. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas, a CEL, a todos os filiados da rede que eu percebi aí entrando, participando. Isso é muito importante. Todos vocês são importantes nesse cenário, tudo que já foi possível se fazer. E eu queria relatar esse momento, as ações da secretaria. Então, a gente conseguiu distribuir 15 mil mudas, dizendo que a questão ambiental sustentável, que é meta do nosso partido, que é ideologia, estamos colocando em prática, que a gente precisa discutir um campo melhor. Então, 1000 horas de trator, é um projeto, né, aração de terra, que deu muito certo, distribuição de sementes, mas tem muita coisa ainda que a gente pode fazer pelo nosso município. Com certeza. E aí a gente vai buscar outros momentos para poder fazer uma outra live de quinta com Marlene, para a gente poder bater mais um papo. Querida, muito obrigado por ter feito o convite. Muito obrigado por estar aqui conosco essa noite, certo? Essa live vai ficar salva aqui, eu vou disponibilizar também no canal do YouTube, para que justamente as pessoas possam ter acesso, partilhar, né? Beijo na família, filhinha aí, linda também. Ana, viu? Pronto. Futuro de Conceição da Feira, com certeza, está aí do seu lado. Tá sim, com certeza, viu? Eu queria aproveitar e mandar só para aqui Renata e Diego também, que estava aqui, né?
Posso ficar aqui do lado da tela também para dar um oi? Pronto. Rapidinho. E tá aí por Mariana, detrás sai de perto, ajudando. viu? Renata também é nossa amiga. Maravilha. Gente, muito obrigado, viu? Prazer grande. Então, Vamos ter outros viu? momentos. Vai estar lhe Parabéns, seguindo. Já tô professor. seguindo, professor. Obrigado. Já estão lhe seguindo, viu? Vamos seguindo lá, viu? Renata Torres. Pronto, vamos ter outras lives aí. Prazer. Vamos. Marlene, muito obrigado mesmo. Grande Eu que prazer, querida. agradeço, professor. Eu que agradeço a atenção de vocês. Só gratidão por todos. Gratidão também. Gente, um beijão. Quinta-feira que vem a gente se vê aqui novamente. Vamos receber o professor de História, Rafael Santos, tá? Para falar sobre negacionismo. E vamos em frente aí com a live de quinta. E o perfil, Marlene, para o pessoal poder te seguir também. Marlene do sindicato. 18. Pronto. 18 que é rede, O né? pessoal Então, poder conhecer o trabalho que Marlene tem feito aí em Conceição da Feira. Não só como vice-prefeita, mas também como secretária municipal. com certeza. Eu estou aguardando todos lá, viu? Abraço. Que bom. Beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, professor. Beijo para todos.